Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero te contar o que é o emaranhamento sistêmico. Então, o emaranhamento sistêmico é como se eu pudesse dizer, são como problemas que a gente arruma para a nossa vida quando a gente desrespeita alguma lei sistêmica. Lembra das 3 leis? São a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio de troca. Então, na lei do pertencimento, todos pertencem. Então, quando a gente desrespeita, quando a gente ou então a nossa família desrespeita a lei sistêmica do pertencimento, ou seja, a gente exclui alguém do nosso sistema, o que acontece, segundo a constelação familiar, é que um outro membro da família vai assumir alguma característica desse membro familiar que foi excluído. O sintoma, ele vai começar a apresentar um sintoma. O sintoma, ele tem o objetivo de trazer de volta o excluído para ali, para a cena familiar, para o contexto familiar. Entendes? Então, sabe aquelas frases que a gente diz assim: nossa, você tá igualzinho fulano. Então, peraí, será que esse fulano tá excluído desse sistema familiar? A outra lei sistêmica é a lei da hierarquia. Então, quando a gente transgride a lei da hierarquia, por exemplo, saindo do nosso lugar, né, hierarquicamente falando, quando a gente, por exemplo, quer ser mãe da nossa mãe, quando a gente quer ser mãe do nosso pai. Você já ouviu isso? Comum, né? Então, quando a gente quer ser, quando a gente quer mandar nos nossos irmãos mais velhos, um outro exemplo. Então, quando a gente sai do nosso lugar, hierarquicamente falando, o nosso lugar dentro da hierarquia familiar, o que acontece? A vida começa a ficar pesada, sabe? A gente começa a não dar conta, a gente começa a não dar conta nem das nossas atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, observa bem, a tua vida tá pesada, tá pesado? Então, olha para a tua história e analisa, percebe se você não tá saindo do teu lugar na hierarquia familiar. Então, volta para o teu lugar, volta para o teu centro, tá? Bert Helling, que é o pai das constelações familiares, ele tem uma frase que diz: no nosso centro sentimos leveza. Então, volta para esse lugar, tá? A terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. Então, quando a gente desequilibra na troca, quando a gente só dá e não aceita receber ou não espera receber, o que acontece? O outro se sente em dívida e o outro pode querer ir embora. Então, sabe aquela situação onde tem alguém que você ama tanto, que você gosta tanto, mas essa pessoa quis ir embora, quis se afastar de você? Percebe se você não rompeu o equilíbrio de troca. Percebe se você não deu muito, acabando deixando essa pessoa em dívida, certo? Então, e aí, gostou? Quer saber mais? Compartilha, salva, se inscreve no canal e eu tô te esperando no online.